Vamos lá. Vamos abrir aqui os trabalhos, né, da reunião ampliada, vamos chamar assim, né, reunião ampliada do DAI, o DAI, que é Departamento de Acessibilidade e Inclusão do CISERJUF. O DAI que, na verdade, se reuniu na semana passada, fez a sua primeira reunião da gestão, né? Mas a gente achou por bem chamar uma reunião ampliada em comemoração ao Dia Internacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, né? Uma vez que a gente não ia ter evento em si, a gente, na correria de eleição nossa e eleição também municipal, enfim, a correria que estava, fora as demais demandas aí do sindicato, com deforma administrativa e tudo mais rolando, né? A gente acabou não programando um evento específico que a gente geralmente faz, né? Tanto no Dia Nacional de Lutas quanto no Dia Internacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. Dia Internacional de Lutas que foi, né, quinta-feira passada, dia 3 de dezembro, né? E sempre para marcar essa data. A gente chamou essa reunião ampliada com foco em duas temáticas para a gente papear com a categoria, com os servidores com deficiência e servidoras com deficiência, né, do Judiciário Federal. Quais são essas duas temáticas? Saber como é que está esse trabalho remoto em meio à pandemia, se é algo positivo, algo negativo, se está legal, se está ruim, o que está faltando, o que a gente pode brigar para obter, enfim. Né? E a outra questão, que envolvia mais uma demanda da área visual, que foi uma conquista desse sindicato, que foi uma vitória desse sindicato, que é a acessibilidade nas urnas eletrônicas. E aí a gente também queria saber como é que foi a experiência do voto em relação às pessoas, né, com deficiência visual. Porque as demais a gente sabe, né, enfim, se tiver alguma dificuldade também para ser relatada, é importante também a gente relatar e estar aqui para ouvir também e trocar ideia, né? Mas mais a área visual em relação a esse ponto. Em relação ao trabalho remoto, aí, né, todo mundo participando para a gente poder trocar essa ideia, que eu acho legal, acho válida, né, para uma primeira reunião ampliada dessa gestão, né, dessa atual gestão do sindicato. Então, assim, como a gente tem dois servidores, né, uma servidora e um servidor com deficiência que vieram afora nós, que já somos do DAI, somos dirigentes, né, queria que eles falassem um pouco dessas experiências que a gente falou aqui, né, em relação a essas temáticas, né? Acho legal. Ricardo? Dá o comando aí, ó. Então, porque assim, ficou. O que acontece? É que ficou meio incerto, né? Quem assume o manche aí? Vamos ao Gildo. Vamos ao Gildo. O Gildo que já participou de uma reunião conosco em julho. Então, vamos a ele. Olá, estão ouvindo? Sim. Eu ainda fui em trabalho remoto, né? Na eleição eu trabalhei de casa, no domingo. Tenho ido ao cartório, mas os colegas estão indo pelo menos um por dia. E domingo eu trabalhei, mas não vai ser remunerado, né? O terreno vai pagar porque não tem trabalho remoto, ainda não foi regulamentado no tribunal. Aliás, é uma das sindicatos por trás disso, porque eu acho que é só o TRE que não tem trabalho remoto oficial. Não remunerado, né? Que você está falando, né? Isso, Uhum.
oficialmente não tem, né? A gente não tem horário específico, não tem nada. Trabalha, por tarefa, às vezes fica 8 horas por dia, mais de 8 horas, 10 horas. Tarefa, não tem um horário para trabalhar. A gente não tem como mensurar o seu trabalho, né? Então, a gente vai fazendo aí, quando você cansar, você para. Eu acho até que essa questão é uma demanda até que o Lucas e a Fernanda já estão tocando isso. Se não me falha a memória, se eu não estou muito louco, né? Talvez a Eunice esteja aí a par, não sei, mas eu creio que o Lucas e a Fernanda estão tocando isso, essa questão da remuneração, né, pelo trabalho no TRE, essa questão, eu ouvi dizer alguma coisa, mas eu não estou inteirado. Sim, Ricardo, está sendo tocado, sim, pelos diretores da eleitoral, viu, Gildo? Ah, beleza. O Lucas e a Fernanda Lauria estão aí à frente. A gente, inclusive, já solicitou agora uma outra reunião de emergência com o presidente do TRE, porque existem 2 portarias aí que determinaram bastante isso, em razão de que só seria aceito a remuneração em pecúnia ou em banco de horas, sejam as trabalhadas durante a eleição ou do recesso, se o pessoal fizesse o presencial. E a gente está tentando conversar com eles para mostrar que isso não faz sentido, né? Uma vez que a gente trabalha e recebe o nosso salário em função da produtividade que a gente está tendo, não se justifica colocar como parâmetro de pagamento de horas extras o presencial, principalmente para o pessoal, né, que é de sede ou de cartório, frente a essa pandemia que está aí, é a questão da contaminação, né? Do grande contingente aí, inclusive de pessoas que foram contaminadas durante a eleição, que a gente já tem notícia. Então, isso não justifica, entendeu? Essa justificativa que eles estão alegando, dizendo que não pagam, porque não tem como medir a produtividade. Se isso for uma razão, eles não devem pagar o nosso salário. Porque como é que eles vão medir? Como é que eles vão medir a produtividade, entendeu? Do que a gente está fazendo e paga o nosso salário e não consegue pagar a hora extra. Então, existe uma incoerência, né, nisso aí, nessa ou então o servidor não faz hora extra. O servidor, então, não faz hora extra, porque a hora extra no serviço público ela tem que ser determinada pela administração. Por exemplo, eu trabalho de 1 às 19. Às vezes saio da Justiça Federal às 8. E daí? Problema meu. Ou então, tudo bem que esse horário de 19 às 20 eu não estou trabalhando, mas vamos supor, se eu chegar lá às 11, olha, eu não lembro de alguma vez que eu tenha chegado às 11, se eu cheguei às 11, por exemplo, de eu não ter pego no trabalho e ter levado até o meu horário final. Ué, a administração não vai me pagar, ela não está me demandando. Né? Não é igual, né? Mas o problema é que no eleitoral, época de eleição, não tem como você ficar só no remoto. O Gildo sabe disso, Claudinha, que está aí, da Licite, sabe disso. Mas o problema é que é proibido. Por exemplo, o problema é que é proibido é proibido o trabalho voluntário. Então, qual é o teu horário? 8 horas de trabalho, é isso? Você vai entrar, vai fazer 8 horas de trabalho e dá não sei, mas faltou não sei o que para a eleição. Olha, é proibido o trabalho voluntário. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que trabalhar mais de 8 horas. A administração não determinou hora extra. Pior, em plena pandemia, disse que para eu ter direito à remuneração de hora extra, eu tenho que ter trabalho presencial. Ou seja, estamos diante de um impasse. Só que não sai uma eleição, todo mundo eleitoral sabe disso, sem não sai, mas por culpa de quem? Uma eleição sem trabalhar sábado e domingo, 17, 18 horas por não sai, mas se o servidor resolver que ele só vai fazer o horário dele de trabalho ou coisa parecida, aí nós temos e não pode nem dizer que isso é greve, que isso é coisa parecida, porque isso é simplesmente cumprir a lei. Né?
A 8.112 diz lá que são 40... complicado, né? Então, por isso é que a gente está tentando ver junto à administração como é que a gente resolve isso aí, porque muita gente trabalhou. Então, eu acho que isso e muita gente vai ter que fazer o recesso e não vai receber. Então, é complicado. Mas a gente está tratando disso sim, viu, Gildo? No domingo da eleição, nos 2 domingos eu trabalhei 12 horas e recebi um domingo. Olha só. Teve gente que trabalhou 17, 18, entendeu? Então, é complicado isso aí. Mas a gente está vendo sim, viu, Gildo? A gente está correndo atrás. Lucas e Fernanda Lauria estão aí na frente para a gente ver o que a gente resolve. Inclusive, a gente passou algumas orientações por e-mail. Se você não tiver recebido, você me aciona que eu te mando os e-mails, tá bom? Tá bom. Com as orientações, tá? Se você trabalhou na eleição, você tem que abrir um SEI e tem que pedir essas horas extras. Mas se você não recebeu esse e-mail, ou apagou, ou sei lá, não passou desapercebido, pode me acionar que eu te mando o e-mail com as orientações. Tá, legal. Tá bom? Obrigadão. Maravilha. Maravilha. Isso é bom já ter alguém da eleitoral que aí já mata essa história. Né? Pois é. E, Gildo, mas fora a eleição em si, né? O trabalho remoto para você está sendo uma boa? Enfim, está sendo melhor do que o presencial? Pior? Qual a tua impressão em linhas gerais, assim? Olha, é mais confortável, né? Mas, como eu disse, a gente não tem um horário certo. Né? Tem uma quantidade de serviços. E, por exemplo, o meu horário é horário especial, às 4 horas. Se eu estivesse no cartório, eu faria de 1 às 5, ou de 11 às 3, né? Sim, sim. 4 horas. E em casa, não. Em casa eu começo às 11 horas, tem dia que começo às 9h30, 10 horas, e vou até 6 horas, 6h30, até mais. Já cheguei a fazer coisa até 9 horas da noite. Então, tem um horário, tem uma tarefa que demanda mais do que 4 horas. Mas eles chegaram a dizer para você que durante a pandemia não tem horário especial, alguma coisa do tipo? Ou como é que foi isso? Não. Eles não vão falar isso, né? Porque eles vão se comprometer, né? E eu nem perguntei, mas se eu perguntar, vão dizer que sim. Só que a quantidade de serviço não dá para fazer nesse horário, né? 4 horas. Não, eu estou te perguntando isso porque, por exemplo, eu e o Dulavin, por exemplo, a gente também tem horário especial. Né? O povo faz 7, a gente faz 6. E não houve qualquer mudança durante a pandemia, não. O horário se manteve. Né? E como é que eles medem o horário de vocês? Sabe? Pois é, o problema é esse. Eu não tenho horário especial e estou trabalhando muito mais do que 7 horas. Então, é complicado isso, realmente, né, Gildo? A gente vai ter que ver mecanismo aí de como é que a gente resolve esse problema. Isso, para mim, é um problema. No TRE é assim. Acho que o Latim não é do TRE, né? Não, tudo isso é federal. Então, no TRE a gente tem um pouco diferente, né? Eles jogam na mão da gente assim, e eles sabem que a eleição vai sair. Né? A gente vai trabalhar 12, 15 horas, mas vai sair. Não tem esse negócio, eu só faço meu horário, eu só faço o que eu Isso é um problema. Isso, né? A gente sempre dá o jeito, a gente sempre se vira para fazer. Mas, inclusive, antes da pandemia, eu acho que sempre foi mais ou menos assim, né, Juliano e Gildo? Sempre foi. Sempre foi mais ou menos assim. Isso não é um privilégio da pandemia, não. O problema para mim, o Gildo começou a falar, o problema para mim da pandemia é que antes, quando eu saía do TRE, eu saía e parava de trabalhar. Entendeu? Aí, tchau. Hoje, com a pandemia, eu tenho acesso remoto em casa e eu trabalho a qualquer hora. E me demandam para isso. O problema hoje ainda é mais complicado ainda, que a gente vai ter que ver como é que a gente lida com isso aí. Se a gente realmente tiver a regulamentação do teletrabalho, né, e do trabalho remoto, que são duas coisas diferentes, a gente vai ter que partir para uma discussão de realmente como é que a gente vai trabalhar e como é que a gente vai, né, vamos dizer assim, cronometrar esse trabalho que é feito. Porque hoje, com as tarefas, pelo menos, que são colocadas para mim, eu trabalho muito mais. E é isso, como o acesso remoto é de casa, o pessoal me liga, quer ver um problema? O meu celular
não é mais o celular da Juliana, virou o celular do TRE, porque antes ele era meu particular, mas eu trabalho, por exemplo, na área de contratos, onde eu tenho que acionar algumas empresas que têm contratos com o TRE. Adivinha para quem que o povo hoje liga? Não liga mais para o TRE, liga para a Juliana direto no Zap, entendeu? Então, meu Zap funciona. Quando voltar a acabar a pandemia, esse celular vai ficar para o TRE, eu vou ter que arrumar outro número, porque acabou a minha vida. Eu trabalho o dia inteiro e recebo Zap, e recebo ligação. Gildo também deve estar assim, Claudinha da Licite também deve estar assim. Depois eu quero falar então, assim, é um problema para resolver. Esse negócio de trabalho Posso contar um voluntário pouquinho da minha experiência, sempre rapidamente? teve. Pode. Sobre o TRE também. Nós somos 5, contando com a chefe, e a gente sempre teve uma relação muito boa de trabalho, é um grupo que está junto há bastante tempo. Só que a gente acabava aceitando uma carga excessiva de trabalho justamente por carinho, por consideração uns aos outros, e pela chefe também, que é do mesmo concurso que a gente, e é uma pessoa bacana, mas até ela, sabe, já começou a cair a ficha que tem que arranjar um outro formato para a coisa, sabe? Uma coisa, por exemplo, que você falou do telefone, Ju, nós não estamos divulgando o nosso telefone. A gente foi ao TRE, fez a transferência do ramal, então os números que os licitantes têm, que as empresas têm, que saem nos editais, são os números do TRE. Só que as ligações estão transferidas para nós. Qualquer um que ligue para o meu ramal vai falar comigo pelo meu celular, mas não sabe que está falando do meu celular. Então, assim, algumas coisas a gente ajustou. A gente hoje tem horário certo para trabalhar. Se tem alguma emergência, é a chefia que cuida, sabe? A gente já colocou muito acertado que a gente é um grupo que virou amigo já, trabalha há muito tempo, que, tudo bem, o TRE muitas vezes se comporta como uma quitanda, com uma administração caótica e caseira e familiar, mas não é assim que a coisa tem que acontecer. E hoje em dia a gente tem tudo muito bem desenhado. A gente sabe o que cada um faz, da maneira que faz e o quanto precisa fazer, sabe? E tá maravilhoso trabalhar de casa. E vou te falar, a gente sempre faz uma estatística do nosso trabalho, dos nossos erros. A gente tem tudo padronizado, a gente já fez um manual de procedimento de cada tarefa de cada um. Então, assim, não tem essa coisa também de serviço público que, o fulano saiu de férias e o serviço para. Como assim para? Não. A gente tem a licitação toda desenhada. Sai um de férias, tem o outro de backup. Nunca é um só que faz um tipo de tarefa. E se um sai, por exemplo, eu ganho na Mega Sena, meus queridos, e saio do TRE, pode entrar no dia seguinte uma pessoa no meu lugar que ela, lendo o manualzinho que a gente fez e com o apoio dos colegas, ela vai estar apta muito rapidamente a fazer a minha tarefa principal, que é elaborar os editais. Então, assim, teve essa coisa muito positiva da gente se recolocar, sabe, de uma forma mais profissional, vou usar essa palavra, mais profissional e menos caseira, menos na camaradagem, para a instituição. Não sei se a instituição, me ouvindo falar num futuro vídeo do YouTube, vai me transferir para Sumidouro, São Sebastião do Alto, eu morando a 10 minutos do TRE. Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria colocar também é que o trabalho melhorou. A minha deficiência, ela é motora, eu tenho dificuldade de caminhar, de pegar um transporte público. Então, para mim, foi sensacional. Eu trabalhar sem dor, qualquer um produz melhor trabalhando sem dor. Então, assim,
a gente na Licite, trabalhando de casa, errou menos, produziu mais, trabalhou melhor, encontrou até outros processos de trabalho melhor para fazer determinadas tarefas, que é uma coisa que a gente sempre busca. Então, assim, eu queria ouvir de vocês do CCJUF se vocês já têm conhecimento de alguma legislação, de alguma jurisprudência que ajude a gente que tem vontade. Eu falo a gente, mas eu estou falando de mim. Eu tenho vontade de continuar no trabalho remoto, tornar isso permanente. Ainda que eu tenha que ir uma vez por semana ao TRSB, que isso é completamente desnecessário. Eu só preciso ter uma boa internet, isso eu tenho. Então, eu queria ouvir de vocês se vocês já têm notícia de alguma jurisprudência que me ajude a embasar o pedido que eu vou fazer para o TRE. E eu gostaria muito que esse pedido fosse profissional, não tivesse nenhum outro viés que não seja exercer as funções do trabalho, sem questões políticas, sem questões de amizades, sem questões de vaidades ou qualquer outra que não cabe em nenhuma atividade profissional, ainda mais no serviço público. Então, eu já venho rascunhando, por tudo que eu tenho visto, de CNJ, TRF, TRT, tanto do Rio quanto de outros estados, eu já estou rascunhando a minha petição, o meu requerimento para o tribunal, se bem que eu não sei nem a quem pediu, acho que eu vou dirigir isso à Secretaria de Gestão de Pessoas. E, assim, já tenho uma lista imensa de benefícios para o TRE e para mim, que a minha qualidade de vida melhorou, mas eu estou sentindo falta de embasamento de legislação, porque eu quero fazer uma coisa bem feita, eu quero fazer uma coisa assim que convença, que mostre para a autoridade que vai julgar o meu requerimento que é uma coisa boa para os dois, que eu não vou prejudicar o TRE em momento nenhum se eu continuar trabalhando de casa. Eu já estou até formatando um teletrabalho, eu sei que são coisas diferentes. Eu estou formatando um teletrabalho a partir das atividades que eu desenvolvo na licitação. A principal é elaborar editais, mas tem algumas outras. Então, eu estou até formatando meios de avaliação do meu trabalho, coisa que, assim, formalmente no TRE nem cabe mais, porque eu já tô no final da classe lá, já C13, eu já não recebo mais essas avaliações assim, para constar, sabe? Então, eu tenho pesquisado, eu tenho formatado isso. Então, eu gostaria muito da ajuda de vocês, de ouvir vocês, se vocês têm alguma legislação nesse sentido, que possa me ajudar, que possa me favorecer nesse meu requerimento futuro. Claro que eu estou deixando passar eleição, estou deixando passar a virada de exercício, que dezembro, final do cofrinho, é muito intenso para a gente licita tudo que pode, mas logo que 2021 começar, eu pretendo dar entrada nisso. Então, meus queridos, se vocês tiverem alguma coisa para me informar, para me ajudar, e eu agradeço muito, muito a todos vocês. Desculpa, falei muito, né? Desculpa. Nada. Para isso mesmo. Quem a gente está aqui é para isso. Trocar essa experiência. Quando você fala nessa questão do teletrabalho, o teletrabalho ele já existe, né, no judiciário, inclusive a preferência, né, a pessoa com deficiência, o servidor com deficiência, a servidora com deficiência tem preferência nesse teletrabalho. Né? Isso já é uma realidade, tem resolução, inclusive, né, do CNJ, tratando desse tema. Resolução 227, né, se eu não estou muito enganado. Acho que é essa a resolução. Então, já é uma realidade legal, né? Já existe. Por exemplo, em matéria de justiça federal, que é onde a gente trabalha, eu e do Lavin, a gente vê direto, né? A gente vê direto isso. Tem vários servidores em teletrabalho
inclusive colega nosso com deficiência que está em teletrabalho, né? Enfim, isso já é uma realidade. Tá? Então, a gente tem que ver isso aí direitinho. Por que não está rolando em sede de TRE, né? Enfim, agora não, porque a gente está num tempo especialíssimo, né? Num tempo de pandemia. Então, é um tempo especialíssimo. Agora, em tempos normais, é uma realidade, sim. E aí tem que ver por que negou, por que vai negar, enfim. Isso a gente tem que ver. Isso a gente precisa saber em matéria de TRE essa questão. Mas houve negativa? Acho que ela não fez o pedido ainda. Não, ainda não fez, não. Ainda não fez. Não, foi isso que eu falei. Se houver negativa também, por quê, enfim. A resolução 230, não. A resolução 230 deixa isso bem claro, que é preferência. E se você quiser trabalhar presencialmente, a administração não tem que discutir também se você quer... Não, você vai trabalhar remoto. Se você quer trabalhar presencialmente, não tem discussão em relação à administração. Você trabalha, ela tem que adequar para você trabalhar presencialmente. Então, isso aí a resolução 230 já resolveu. Se não mudarem nada no meio do caminho. A própria 227 também fala disso, Dula, que é a do teletrabalho. Então. É só casar as duas. A 227 é só casar junto, que a 227 é teletrabalho. A 230 é específica da pessoa com deficiência. Então, Cláudia, qualquer coisa a gente pode depois aí, né, mais para o ano aí, voltar a conversar sobre isso, mas eu acho que essa questão dá para se encaminhar bem. Né? Uma coisa que eu queria... Está picotando, né, que ela está reclamando. Talvez seja a internet de lá. Uma questão assim, uma questão que ficou aqui patente para a gente, são dois lados, né? A Cláudia, por exemplo, está gostando muito do teletrabalho, né? Desse tipo de trabalho remoto em meio à pandemia, acha que melhorou o serviço, né? Agora, já o Gildo já tem uma outra ideia, né? Foi o que me pareceu. Me pareceu que para o Gildo não está legal. Não está legal porque está havendo um excesso ainda maior de trabalho e tudo mais. Até com relação a isso, eu até gostaria de falar um pouco, né? Porque, assim, tem trabalho, então a gente vai trabalhando, trabalha 12 horas, trabalha 10 horas. Assim, tudo bem, a minha realidade é de Justiça Federal, não é TRE, mas, assim, gente, o meu setor e o do Lavim, por exemplo, se a gente quiser trabalhar 2 horas da manhã, vai ter trabalho. Né? Se a gente chegar lá no sistema, entrar no nosso sistema, vai ter demanda para a gente atender. Né? Mas, assim, desde que estourou a pandemia, não houve nada não houve nada em contrário a isso. Cada um se manteve no seu horário, seja esse horário especial por condição de deficiência, seja esse horário normal, comum, enfim, todos os servidores do nosso setor se manteve no mesmo horário de trabalho. É claro que isso não é a realidade total, pode não ser a realidade universal, mas dá para fazer. Né? E o nosso setor, aquilo que eu falei, se a gente quiser trabalhar meia-noite, 3 horas da manhã, brigou com a mulher de noite, quer ir lá trabalhar meia-noite, vai ter demanda lá para trabalhar. Né? Brigou com o marido, quer ir lá trabalhar, vai ter demanda. Então, assim, é uma questão da gente, né, de uma rotina de trabalho mesmo, processo de trabalho, até colocado pela Claudinha aí agora. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ver e por que está assim, se está assim, está errado, não é para estar nessa loucura, nessa doideira, porque chegou a demanda, tem que resolver. Não, mas peraí, vem cá. Isso não é caridade, isso não é caritativo. Né? A gente é profissional, a gente não está aqui fazendo caridade, né? Ou algo do tipo. A gente precisa dar conta na medida do que está posto, do que é remunerado. Né? Enfim, caridade a gente faz em outro local, não é no judiciário. Né? Por isso que, às vezes, eu acho que a gente acaba se enrolando nas nossas próprias pernas com isso. Né? Eu me lembro
de uma passagem, eu acho que é importante a gente relatar isso, contar isso. Eu me lembro de, numa briga de um desses PCS nossos, numa luta desses PCS nossos aí, eu e do Lavin, que já somos velhos de guerra nessa cachaça, né? E aí eu me lembro que a gente ia tocar uma greve, ia começar uma greve. Lembra disso, né, do Lavin? Ia tocar uma greve no TRE. Vamos começar a greve no dia 4 de maio, dia 5, sei lá. Último dia... Eu lembro disso. Do recadastramento. Era o fechamento do cadastro. Era o fechamento do cadastro, isso aí. Dos eleitores. Vamos fazer greve porque agora sim, pô, vamos fazer essa greve porque aí sim vai chamar atenção, vai causar efeito. A gente foi para o TRE com essa ideia, tomamos um pau, mas um pau da própria categoria. Então, quer dizer, assim, sabe? Aí a própria categoria do TRE chegou para o sindicato e falou assim, não, né? Não vamos fazer isso, de hipótese alguma. Então, quer dizer, é difícil, né? Quando você tem uma possibilidade dessa, uma questão pontual para você, né, firmar uma posição do que você está lutando, que é por condição de trabalho, é por reconhecimento, né, valorização do teu trabalho. E aí o cara diz, não, peraí, aí não. Eu acho muito complicado. Na época eu não acreditei naquilo, né? Custei acreditar que eu estava vivendo aquilo enquanto sindicalista, mas, enfim, são as coisas que a gente vai vivendo. Na época eu até não acreditei, mas hoje eu até compreendo, ou seja, o objetivo maior de você entregar a eleição, ou seja, que era uma questão até de você manter a democracia do país e tudo mais, fazia você reduzir o seu sacrifício. Agora, isso é uma coisa. Daí a gente chegar a uma exposição, porque assim, o que acontece? E aí não o trabalho remoto, mas na época aí, quando começou a falar do teletrabalho, o teletrabalho ele foi entregue como um prêmio. Você está sendo premiado por trabalhar em casa. Por exemplo, a Cláudia relatou que o trabalho em casa para ela está sendo muito bom. Agora, por enquanto, nós estamos em situação de trabalho remoto e ela tem uma sessão organizada. Igual a gente pode falar o mesmo da nossa. Mas o teletrabalho foi entregue como um prêmio e aquela história, você vê que já tem 30% a mais de produtividade, né? Porque você está recebendo esse prêmio, então você tem que entregar mais. Só que se você for analisar aí o teletrabalho, ele tem outras nuances. Você está levando o trabalho para casa, e trabalho de casa, né, é igual o pessoal fala, né, trabalho doméstico. Trabalho doméstico, se você deixar, nunca acaba. Né? Não acaba. Você sempre vai ter coisa para fazer em casa. É igual o trabalho nosso de servidor público, você está em casa, ele acaba virando trabalho doméstico. Se você entrar lá 3 horas da manhã, né? Porque se eu levantar aqui 3 horas da manhã para fazer alguma coisa, resolver fazer alguma coisa aqui no meu trabalho, vai ter. Como se eu resolver fazer alguma doideira aqui dentro de casa também, vai ter. Né? E aí o que acontece? Aí a gente chega uma hora que a gente começa a perder a dimensão do limite. Né? Isso aí que a Juliana falou do telefone. Mesmo que o telefone seja num siga-me, mas o camarada lá não sei de onde descobriu que se ele ligar 32, papapá, ele fala com a Lu, com a Juliana, com a Cláudia, ou com não sei o quê, e aquilo está apontado para o seu telefone particular e ele liga, você perdeu a vida. Porque o que você vai fazer? Você vai trocar teu chip, vai dizer para os teus familiares, olha, meu telefone agora, eu uso um telefone que é mais velho que a minha filha. Bom, a minha filha tem 22 anos, tá? Você já imaginou
se eu aponto o telefone da Justiça Federal, por exemplo, para esse telefone. E outra coisa, a Cláudia estava explicando essa história do siga-me, mas eu pergunto, Cláudia, e você liga de volta? Se você liga de volta, você tem como passar, porque você tem um siga-me recebendo, ou seja, a pessoa ligou para o TRF, cai no teu telefone particular e ela não sabe, mas se você precisar ligar para essa pessoa de volta, como é que você faz? Você liga lá aquele ligação particular? Tem que configurar o celular para não aparecer. Por quê? Então, isso eu estou dizendo. Isso eu estou dizendo. Por quê? Porque você vai ligar, o número que vai aparecer lá, quando você ligar de volta, é o seu. Né? E uma outra coisa que a gente também não faz é atender número desconhecido depois das 19 horas. Acabou o expediente, a gente não fala mais com ninguém, até porque a gente trabalha com empresas. Então, atender uma ou outra fora do horário de trabalho pode parecer que a gente está privilegiando, beneficiando uma em detrimento de outra, que é uma coisa delicada. Então, 19 horas, acabou. E a sua vida vai virar um inferno. Imagina um maluco resolve ligar para você 2 horas da manhã. Ah, ligou lá, eu vou ligar para o TRE. Agora cai na casa daquela moça lá, ela sempre atende direitinho. Duvida não. Duvida não. Sobre essa coisa do telefone, Dula, na Justiça Federal também foi feito, né? Pelo menos na administração e nas varas, alguns ramais. Ele é programado, pelo menos na Justiça Federal conseguiu fazer isso, né? Só funciona entre 11 e 19. Então, ela é possível madrugada. Lá na CAEX, inclusive, agora tem até um outro sistema. O pessoal que trabalha com atendimento tem outro sistema. Não sei nem se eles conseguem, mas acho que eles não conseguem ligar, não. Mas tem outro sistema, até já é um sistema próprio da Justiça Federal, ou seja, não cai no telefone particular. Deu, Ricardo, que somos lá de trás da turma do suporte, mas eu já trabalhei no atendimento tirando umas férias e ainda não tinha sistema. E aí, o telefone realmente era programado para ir para um número que eu determinei, e quando dava 19 horas, acabou. Você podia ligar à vontade que ele não ia mais para o isso aí meu número. Isso desde o começo era realmente. Então, esses aí são alguns ajustes, por exemplo, que a Justiça Federal fez e que o TRE não fez. Na Cláudia, tem esse siga-me. A minha equipe, ninguém tem o siga-me. Então, até essa questão que a Cláudia levantou, do teletrabalho ou do trabalho remoto, a gente vai precisar discutir, eu acho que é em conjunto, porque assim como tem a Cláudia, que acha melhor ficar em casa, com certeza vai ter outras pessoas também com esse mesmo, entendeu? Sentimento de que para elas é melhor ficar em casa. Mas é uma discussão que a gente vai ter que fazer, eu acho que meio em conjunto. Tem a turma do outro lado. Até para ver como é que a gente vai padronizar. Tem a turma do outro lado. Oi? Tem a turma do outro lado, eu estou do outro lado. Que não gosta de trabalhar em casa. Sempre tem vários lados. Então, assim, hoje o que está... Então, eu acho interessante a gente levantar essa discussão, viu, Claudinha? Mas a nível conjunto também. Porque para a gente ver como é que a gente faz isso a nível TRE, que não tem nada ainda decidido. Por exemplo, esse negócio de 30% vai quebrar minhas pernas. Se eu trabalhar mais 30%, ferrou. Eu vou trabalhar 12 horas por dia. Mas a Aline escreveu aqui no chat que tem uma nova resolução que já não impõe mais o percentual. Pois aí a gente tem que ver, Cláudia, porque, por exemplo, teletrabalho não tem vale alimentação. Esse percentual é geral, não é para servidor com deficiência, não. Esse percentual é geral. Esse percentual não vale. Não vale. Eu quero dizer o seguinte, assim, a questão legal, ela já está posta pelo CNJ. Né? O teletrabalho existe, o servidor com deficiência tem preferência para fazer o teletrabalho. Isso é preferência. Então, assim, aquela coisa. Ele não é obrigado a fazer o teletrabalho. Ele quer fazer, ele vai ter preferência e vai fazer o teletrabalho. Ele não quer fazer, ele não faz o teletrabalho.
né? Então, a situação legal regulada pelo próprio CNJ é essa hoje é essa, né? Então, da maneira que está, me parece que contempla bem todo mundo, né? Porque é aquela história. Não, da maneira que tá bem tranquilo. É aquele tipo da coisa que se para não mexer. É aquela coisa, o cara quer, ótimo, vai ter preferência. Vai com preferência. O cara não quer, ótimo também. Ele não é obrigado a ir, né? E isso é muito bom. Por exemplo, eu e do Lavinha, a gente detesta o trabalho remoto. A gente, né, é uma coisa só por necessidade absurda de pandemia, porque, né, não tem jeito, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ver. E essas realidades todas, né? A realidade do Gildo, né? A gente precisa ver isso tudo, né? Então, assim, são coisas que... Por isso é que é legal essa troca aqui, né? Essa troca de experiência, né? É lamentável que a gente não tem mais gente, né? Para trocar mais experiências com relação a essa questão do trabalho, né? Durante a pandemia. E é interessante colocar ela na mesa, né, Ricardo? Porque não vai ser só esse ano, né? Pelo que a gente está vendo, vai entrar em 2021, com certeza. Nós não vamos ser vacinados tão cedo, entendeu? Quem tem filho, então, que não tem perspectiva de volta para a escola, faz o quê? Né? Então, essa perspectiva está aí, está posta, e a gente vai ter que discutir isso aí até para levantar todos os prós e contras para o pessoal realmente ter que decidir. Por exemplo, a minha irmã é do Ministério Público do Estado de São Paulo e ela faz teletrabalho 3 vezes ao dia, em casa. Só que ela, por exemplo, não ganha alimentação. Eu não sei se isso está na norma. Então, a gente vai ter que ler e vai ter que passar para o pessoal fazer realmente todas as, né, colocar no papel aí os prós e contras e decidir, né, sabendo o que está sendo decidido. Talvez algumas equipes não consigam fazer. A minha é tranquila, a minha consegue fazer. No nosso caso, não mexeram, pelo menos por enquanto, na questão do auxílio alimentação, não. O auxílio alimentação está tranquilo. Agora, por exemplo, o pessoal que recebeu auxílio transporte, aí sim, o camarada não se locomove mais, né, para o trabalho. Não, tudo bem. Aí está suspenso, mas a alimentação... Continua? Isso, por enquanto, continua, não mexeram, não. A alimentação continua. E é bem complicado, né? Querer mexer nisso, uma vez que você continua se alimentando, né? Vai parar de se alimentar. Claro, acho que você para de comer porque está em casa? Não, né? Para não, né? Ué, aí é muito doida. A gente chega a esse entendimento absurdo, né? Pô, peraí, então acabou a minha alimentação, né? Não dá para ser assim. Eunice, acho que queria falar alguma coisa. Sim, obrigada. Eu caí aqui e eu não sei, perdi um pouco aí do bate-papo de vocês. Em relação ao 30%, eu não sei se viram, eu coloquei, se comentaram. Eu coloquei ele no chat. A nova resolução do TRF, do CNJ, de fato não impõe mais o 30%. O que acontece conosco na Justiça Federal é que a resolução do tribunal ainda não se adequou à resolução do CNJ, então a gente ainda continua com essa inadequação, mas na prática isso também mas já aí quem manda, Mas aí quem manda é o CNJ, ué. Exato, é isso que eu quero dizer. Na prática, os gestores já nem continuam, já nem E o que eu mais. tinha falado, Eunice, eu não sei se você ouviu na hora, o que eu tinha falado é que esse percentual não se aplica aos servidores com deficiência. Esse percentual, ainda que estivesse, né, vigorando, não era para aplicar aos servidores com deficiência. Perfeito. Mas o que eu queria ainda falar, Ricardo e colegas todos, é que eu, antes de entrar aqui nessa reunião, eu estava vendo uma live maravilhosa, que eu até sugiro depois, se vocês quiserem, está no YouTube. É um seminário internacional, foi com o Boaventura de Souza Santos, imagina, para os UNB, né, cientista político, muito boa sobre pandemia, eleições e democracia. E uma das coisas que o Boaventura falava é que
essa pandemia, ela vai ser intermitente. Nós vamos ter aí, ainda que tenhamos vacina, pelo menos uns 5 anos nessa peleja de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pode ser um pouco mais, a curva pode ficar um pouco mais suave por um tempo maior, mas também pode voltar como nós estamos assistindo aí no resto do mundo, e aqui o nosso olhar sobre tudo, sobre todos os processos da nossa vida. E nesse caso aqui, sobre os nossos processos de trabalho, todos. Né? O trabalho remoto veio para ficar, videoconferência veio para ficar. E o que nós temos que pensar é como adequar todos os processos de trabalho para isso, né? E no caso das pessoas com deficiência, acho que mais ainda, né? Então a gente tem que olhar as normas, tem que ver com as administrações, tem que nos prepararmos para isso, inclusive porque aquilo que nós estamos achando aí que vamos retornar em um ano, é possível que não. O judiciário deu certo, o judiciário produziu mais. Você vê que aí rapidinho já vem uma norma para o juízo 100%. Então, esse é o caminho. E é esse olhar que nós temos que ter. Penso. Olha, Claro, eu vou dizer claro, Dula. é o seguinte. Eu acho, Eunice, sabe o que acontece? Eu acho que, na verdade, é porque sempre tem um culpado. Dessa vez, o culpado é a pandemia. Para mim, o que a pandemia fez, talvez tenha sido precipitar uma situação que mais cedo ou mais tarde ela ia acabar ocorrendo. Uhum. Assim, eu não acredito que a pandemia vá ficar esse tempo todo, pelo menos essa não. A gripe espanhola não ficou, e a gripe espanhola era num tempo que você não tinha recurso. Então, com os recursos que nós temos hoje, você vê que a Pfizer já está vacinando o Reino Unido, não se já vai começar a vacinar, e a gente, de repente, não entre cedo por questões políticas, infelizmente, né? Porque a gente tem Questões genocídicas. Genocídio. Isso aqui para mim, era para dar tribunal internacional. Mas tudo bem. Nós temos 2 laboratórios. Né? Se você disser para o americano que ele vai tomar uma vacina do Butantan, ele simplesmente bota o braço lá, pode aplicar. Né? Mas aqui a gente tem a palhaçada, é com a China, é com não sei o quê, genocídio. Mas isso acontece. Então a pandemia, ela simplesmente precipitou, botou todo mundo dentro de casa. Não sei. Mas você vê que quando começou com a história do teletrabalho, o teletrabalho já era o embrião que, de repente, teve que ser precipitado em larga escala, ou seja, é igual o frango, né? O pintinho, que o cara daí chega uma hora, tem que fazer frango logo, aí deixa a luz acesa lá, ou mete hormônio. Então, o trabalho remoto já veio isso. Você tinha uma estrutura lá para o teletrabalho, teve que ir todo mundo para dentro de casa e pá. Mas se você for ver, com o avanço da tecnologia, inclusive, nós temos profissões acabando. Né? Nós temos profissões acabando. Agora, o grande problema é que também tem que se pensar o seguinte: nós não deixamos de ter os hipossuficientes. Eu sou um cara muito eletrônico. Se muita gente tiver um perfil como o meu, vai ser o grande, por exemplo, manancial de desemprego no sistema bancário, por exemplo. Eu costumo dizer que gerente de banco não me conhece. Isso provoca desemprego. Se você tiver um manancial de gente, né, como eu sou, isso provoca desemprego. Porque eu não vou lá na agência falar com o cara, não sei o quê, não sei o quê. Eu só falo com ele se o programa não me resolver. Né? E isso é uma tendência no mundo. Né? Entre as coisas desnecessárias que eu acompanho mais coisas desnecessárias do que as necessárias,
eu acompanho muito coisas de aviação. Já se sabe que um dia não vai haver piloto, só quer se saber quanto tempo. E só se diz o seguinte, que isso vai demorar um pouco, porque lá as coisas para mudarem, não parece não, mas demora um pouco mais. Mas eu assim, ainda queria ver o carro autônomo, né? E isso é uma tendência. Vai chegar um dia aí que você vai entrar num carro e o pessoal fala no carro autônomo sem volante, sem nada. Eu mesmo sendo cegueta, protesto. Mas fazer o quê? É o avanço da tecnologia. Vem aí o 5G. Né? Eu fico pensando hoje no pessoal quando não tem instrução, não sei o que, com esse avanço todo. Porque na Justiça Federal hoje, por exemplo, né, o que está acontecendo? A gente recebe lá o nosso SUPROC e tem as demandas de auxílio emergencial. Você vê que tem gente que não tem a mínima condição de fazer uma petição intercorrente, não sei o quê, e o juizado especial diz que você não pode, que você pode entrar sem advogado. Você mesmo, Eunice, salvou a nossa lavoura várias vezes de processos que entravam sem advogado, ia recurso, e depois o advogado aparecia na hora de receber e descobriu que o processo tramitou anos sem estar disponível. Aí o cara queria receber, queria ver, entrava e lá ia a gente ligar para a Eunice, aquele comandinho. Aí ia lá a Eunice, dá aquele comandinho para o processo aparecer para o advogado espertalhão que não estava acompanhando coisa nenhuma, que está indo em cima de quem? Do hipossuficiente. Então, realmente, o trabalho remoto veio, a teleconferência veio para ficar, o trabalho remoto, o trabalho de qualquer lugar, a vantagem no tempo da escravidão, a pessoa, vamos colocar isso no YouTube depois, eu estou ferrado, é que não tinha luz elétrica, nem internet, então o pessoal... Porque senão a gente vai chegar... acho que a nossa tendência é chegar a um tempo que, de repente, a escravidão, de repente, comece agora e nós vamos estar entre os escravos e os abandonados. Né? Nós, por enquanto, estamos no grupo dos privilegiados, ou seja, dos escravos. Porque no meu trabalho, o que eu acompanho é muita gente jogada à própria sorte. Isso no geral. E aí, quando se tratar de nós, pessoas com deficiência, como é que vai ser? Se o avanço for dentro das normas de acessibilidade, para a gente vai ser sensacional, porque, de repente, nós podemos receber uma grande igualdade de oportunidades. Mas também a gente pode entrar numa perdição. Vocês não sabem o que é digitar aquele CAPTCHA só de imagem. Olha, eu já programei computador. O que adianta se eu, na frente daquele CAPTCHA, eu fico perdido porque eu não vejo nada? Eu acho que realmente vai ser... Essa discussão do teletrabalho, eu sempre disse, quando começou esse teletrabalho, lá atrás, alguns anos atrás, e eu me lembro, né, a categoria num rebuliço, louca, ávida pelo teletrabalho, e eu via que colegas bem próximos a nós, não, teletrabalho, e eu falava, cara, eu devo estar maluco, porque assim, teletrabalho é muito bom, né, para o patrão. Teletrabalho é sensacional para o patrão, né? Para o servidor, para o trabalhador, pode até ser que seja em alguns casos, né? É aquela história, pode até ser que seja em alguns casos. Agora, para o patrão, com toda certeza é bom. Não há dúvidas de que para o patrão é bom. Né? Então, assim, é o capitalismo se reinventando a todo tempo. Né? E o que é pior, né? Se reinventa e a gente embarca. A gente acha que é a melhor coisa que tem aí, está fora, e a gente é nessa. Só que não é.
Por trás do trabalho está uma série de perdas de direitos, né? Tá uma série de assédios que podem aumentar com isso. Enfim, é uma série de coisas, mas eu acho que a gente pode discutir isso num outro local também. Assim, né? A gente pode dar uma pincelada, porque é um trabalho remoto, mas a grande discussão do teletrabalho, e o sindicato pretende fazer isso, essa discussão, essa grande discussão, né? Eu acho que mitos e verdades. A gente já fez 2 encontros, né, pelo DAI, mitos e verdades acerca da deficiência. Agora a gente tem que fazer mitos e verdades acerca do teletrabalho. Eu penso nesse diapasão, né? Mas aí, assim, fora isso, né, essas experiências que a gente trocou aqui, de Claudinha, Gildo, Juliana já tinha trocado um pouco com a gente lá na primeira reunião, né, Ju? Lá atrás, na semana passada. Sim. E, enfim, acho que a gente trocou uma ideia aqui de como está sendo esse teletrabalho de um modo geral, né? Eu não sei assim, se tem mais alguém querendo falar mais alguma coisa, não sei. Parece que a Renata Enfim. tá querendo compartilhar uma situação. Oi. Não, na verdade, eu beleza. queria... Olá, boa noite. Eu só queria compartilhar que eu tenho alguns servidores que têm filhos com deficiência, têm me procurado, querendo permanecer em teletrabalho, mesmo após a pandemia, mas eu concordo com o que você colocou, Ricardo. A gente já tem a prioridade, né? Isso é uma questão de acompanhar internamente como é que vai ser implementado isso. E o tribunal já dá alguns laudos restritivos para servidores que precisam do teletrabalho, enfim, acho que isso é uma coisa mais de acompanhar mesmo. Eu já estou em teletrabalho há 10 anos, né? Mesmo antes de ter a regulamentação. Então, assim, eu vejo muito o que você está falando, ônus e bônus. Tem uma parte que não é mole, não, assim. E passei por muitas dificuldades, assim. Só com um horário especial mesmo que as coisas melhoraram para mim, assim. Porque até então era complicado. Mas é isso. Se não tiver uma trava, né? Se não tiver uma regulamentação séria, pode ser alguma coisa muito complicada. Ou seja, aquilo que era muito bom, né? É o excesso do chocolate, né? É muito bom, pode ficar muito ruim. E é por isso que eu levantei que a gente precisa botar os prós e os contras no papel para quando for pedir isso, porque algumas justiças aqui já têm experiência. Eu acho interessante a gente do TRE, que não tem essa experiência ainda, né? A gente vê direitinho como é que isso vai significar. Porque se você for ver, por exemplo, no meu caso, eu comprei toda a ferramenta de trabalho que eu não tinha e quem me dava era o TRE. Eu comprei um notebook, eu tive que comprar uma impressora, eu tive que aumentar a minha internet, eu tenho luz, eu tenho tudo dentro de casa hoje, quem paga sou eu. Então, o TRE está fazendo uma economia absurda em cima da servidora, entendeu? Que não é pouca. Se você pegar, por exemplo, a conta de água e de luz, que a gente sabe lá, porque quem paga é um pessoal de um setor da mesma coordenação, a conta foi absurdamente reduzida, entendeu? Tanto a de água como a de luz. Então, já existe, né, vamos dizer assim, uma economia absurda que o tribunal está fazendo, e é por isso que eu acho que essa discussão tem que ser conjunta, porque senão a gente pode vender uma coisa dizendo que é uma maravilha, e na hora que for implementar, não sei. É por isso que a gente precisa ver, inclusive com o seu exemplo, Claudinha, de como que vocês aí na Licite fizeram, estão trabalhando, para que a gente não caia em erros de outros setores, entendeu? Para que a gente realmente regulamente isso, veja a questão do horário, quem trabalha de que hora a que hora, na hora de encerrar, encerrou, entendeu? Porque senão vira uma escravidão moderna, literalmente. Mas tem até um lado bom do... Assim, eu não sou muito exemplo, não, porque eu fiquei tão feliz de sentir menos dor que eu tô achando tudo maravilhoso. Mas até em relação a isso, me parece, aí é só um achismo meu, me parece que as pessoas ficaram mais à vontade para dizer não
de casa do que pessoalmente. Pessoalmente, parece que a pressão é maior para fazer uma outra tarefa depois do expediente. Enfim, o superior desce, fica ali na sua frente. Estar atrás do celular, né? Atrás do celular, atrás do computador. No meu tempo, a gente ia dizer, atrás do rádio amador, do telefone. Não, lá você já está com a bolsa no ombro, aí desce o superior, você fica mais pressionado, constrangido, acuado, assim. Então, eu também vejo isso como uma facilidade do Mas no caso do teu trabalho em home setor, office. Cláudia, hein, Cláudia? Mas no caso do teu setor, também será que não já era uma cultura, mesmo no presencial, e aí no remoto só aprimorou? Sim, eu acho que sim. E eu acho que Porque no setor meio do Ricardo, eu acho isso. A gente nunca teve muito essa história de o superior chegar. Se a gente tivesse que bater, tá mais eu e ele no sindicato desde muito tempo, a gente fez greve em estágio probatório. Então o camarada chegava para a gente e dizia assim: ué, meu filho, você abre o processo administrativo, a gente se defende e pronto. Acabou. É isso que eu ia colocar. Em ambientes que o assédio moral acontece, o teletrabalho se torna uma ferramenta que o chefe tem mais facilidade. Foi o meu maior problema na coordenação do jurídico. No CISEJUF, eu peguei alguns casos de chantagem por causa de teletrabalho. Olha. Chantagem mesmo. Problemas sérios por causa de teletrabalho. Não tem a ver com teletrabalho, mas essa questão aí do dizer não, ou de você bater de frente com a administração, vou contar uma historinha rápida aqui. No treinamento de incêndio lá da Justiça Federal, chegou um colega nosso da segurança e falou assim: olha, vai ter um treinamento de incêndio hoje, vocês vão descer de elevador, porque a nossa sessão lá, gente, nós temos 4 deficientes visuais. É um bom lugar para explodir a Justiça Federal. Aí, ela não é de maioria deficiente visual, mas, lá nós somos assim, né? Somos 4. Uma sessão de 10. Aí, agora nem isso, agora estamos quase igualados, né, Ricardo? Aí o camarada chegou e falou assim: aí vocês vão descer de elevador, não sei o que. Não vamos não, seu menino. Não, eu falei: fulano, olha só, você vai responder um processo administrativo, porque eu não vou te obedecer e a sessão não vai te obedecer. Aí fui chamar logo o quê? Ricardo, vem cá. E aí, o que aconteceu? Nós descemos 2 vezes. Uma para provar que a gente descia escada. Inclusive, o Ricardo, eu não cheguei a fazer, porque depois não fizeram os outros, mas o Ricardo é brigadista. E o nosso argumento para fazer os cursos de brigadista foi: olha, quando tem incêndio, apaga tudo, a gente tem mais velocidade em escada, porque não sei, né? Porque aí não é coisa. E a gente teve que descer 2 vezes. Uma para mostrar que poderia e outra já no treinamento. Isso por quê? Porque o camarada veio dizer uma coisa: meu filho, você vai abrir processo administrativo, porque a gente não vai fazer isso. Você não conhece a história do Andraus e do Joelma? Né? E aí tivemos que bater de frente com ele. Então, por isso que eu perguntei à Cláudia se já não é uma questão de um pouco da cultura. Né? Porque no jurídico, eu e Ricardo, a gente está no jurídico do CISEJUF desde quando a gente entrou, inclusive eu já coordenei 2 vezes. Isso aí, depois que veio o teletrabalho, passou. Eu tive lá uns 2 ou 3 casos de, literalmente, pessoal, assédio não, vamos afrancesar o negócio. Chantagem mesmo. Né? Então, por isso que eu perguntei sobre a cultura. Faz sentido. Até pela característica do meu setor, que é um setor de ponta. O final da coisa é a licitação. Então, tudo que vem antes, se atrasar, já era pra gente, né? Cai na nossa conta.
Então tem aquela cobrança e tem aquela coisa de pressionarem até pela responsabilidade. Poxa, se vocês não fizerem e não vai dar certo, a gente não vai conseguir, o contrato está vencendo, a necessidade é urgente, mas é muito delicado. Então isso acaba virando um padrão, né? E a gente, aí que a coisa fica meio misturada, por questões de amizade, de companheirismo ali, um acaba fazendo para ajudar o outro, enfim. Só que é chato, porque eu já estou na licitação mas o profissionalismo há tem que 11 estar anos acima, e as coisas não mudam, né? Não, mas o profissionalismo tem que estar acima, né? A gente precisa fazer essa separação aí. E aí eu queria colocar, Cláudia, Gildo, que o DAI, o Departamento de Acessibilidade e Inclusão, e o jurídico estão aqui à disposição para vocês aí, para né? voltar a falar sobre isso, para a gente, né, até ajudar no requerimento, enfim, né, com a expertise do sindicato nessa história, enfim. A gente está aqui à disposição tanto para vocês quanto para quaisquer outros servidores e servidoras aí que precisem acessar nesse tipo de questão aqui do sindicato. Está dando 2 horas. Te agradeço muito. Está dando 2 horas aí para... Queria ver se talvez liberava. Aí eu já vou partir para o encerramento, né? Se não tiver mais nada a gente falar. Eu só queria registrar 3 pontos aqui importantes antes da gente encerrar, que é o seguinte, até se já tiver na hora aí da intérprete, né, a gente não tem como segurar, né? Então, enfim. Mas registrando 3 situações importantes aqui, até para falar para os colegas. Só para avisar que a intérprete deu ok, que ela fica nesse momento que você vai falar essas 3 coisas importantes. Então tá jóia. Tá jóia. São 3 situações, né, até para mostrar para os nossos colegas que não são do DAI, né, não são do sindicato, são colegas da base, que o nosso DAI, o nosso Departamento de Acessibilidade e Inclusão, ele atua nas questões, a gente não fica apenas restrito, né, nos assuntos da categoria, né, em si, no que envolve os servidores e servidoras com deficiência. A gente vai um pouco além, né? A gente procura estar na militância do segmento das pessoas com deficiência. E aí, só para ficar nos fatos recentes, né? Não vou puxar de lá de trás, senão é muita coisa. Então, nos fatos recentes aqui, para comemorar, veja bem, para comemorar o Dia Internacional de Lutas, que foi dia 3 de dezembro, nós tivemos 3 pontos assim, interessantíssimos, assim, que levaram a gente realmente a crer que a gente não tem o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por isso que é Dia Internacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, porque é luta o dia todo, o tempo todo, sem parar, né? Então, a gente teve, no dia 27 de novembro, né, antecedendo aí um pouquinho as comemorações do dia 3 de dezembro, a gente foi informado pela grande mídia, né, da redução nas calçadas numa lei municipal aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, diminuindo o espaço nas calçadas. É uma demanda patronal, né, do Sindicato Patronal dos Bares e Restaurantes, para eles poderem botarem as suas mesas e cadeiras, tamboretes, enfim, qualquer coisa que o valha, né, nas calçadas, reduzindo ainda mais a faixa livre para trânsito de pedestres. Isso prejudicando, né, o ir e vir da pessoa com deficiência e das pessoas com necessidades especiais de modo geral, né? Pais e mães com carrinho de bebê, idosos, enfim. E o cidadão, né? De um modo geral, o cidadão comum, né? O cidadão sem qualquer necessidade especial também fica prejudicado. Então, a gente foi surpreendido, uma lei, né, que foi de caixa na Câmara Municipal, já foi aprovada, assim, inclusive teve assim oposição e situação votando juntinho, sabe? Assim, interessantíssima a votação. A gente vê PSOL votando junto com o DEM,
Assim, uma coisa sensacional. PSL junto com PT, enfim, né? A coisa vai assim. Foram 2 votos contrários, né? E 29 a favor desse absurdo, que agora segue para a sanção do prefeito. O prefeito que está de malas prontas, né, para sair, e tem agora aí o prazo aí rolando até o dia 22 de dezembro para ver se ele vai sancionar ou se ele vai vetar, né? Estamos aí fazendo o Cisejuf e o DAI. Você né? sabe quem é um dos principais assessores dele? O camarada que queria desligar os avisos sonoros dos portões eletrônicos. Pronto, aí já explica tudo, né? Meu Deus. Rodrigo Betley. Rodrigo Betley, exatamente. Então, assim, a gente soube, a gente não pôde fazer praticamente nada, porque já estava aprovado. Então, agora, estamos aí tentando, porque o Cisejuf ele tem assento na Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Né? Então, a gente é membro colaborador. Eu estou lá como membro colaborador, também atuando por lá. Né? Então, a gente vai tentar ver como é que a gente consegue, aí, de repente, um veto do prefeito, que eu não acredito muito, sinceramente, mas se a gente conseguir um veto, pelo menos a gente ganha tempo para tentar reverter e até aí tentar manter o veto, né, em sede de Câmara Municipal. Né? Vai mudar a legislatura também, aí teria que ver lá a questão de regimento interno, para ver como é que é isso. Né? Mas a ideia hoje é essa. Hoje a gente está com essa coisa boa aí de presentinho de Dia Internacional de Lutas. Uma outra coisa interessante que aconteceu. A Conjur, a revista eletrônica jurídica, quis fazer uma matéria comemorativa ao Dia Internacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. E aí me chama 2 advogados sem deficiência para falar do tema mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Aquele nosso lema do nada de nós sem nós foi rasgado, jogado na lixeira pela Conjur, né? E 2 advogados sem deficiência falando a respeito disso. E falando besteira, né? Falando literalmente besteira, né? Falando que as pessoas com deficiência não têm qualificação, por isso que está sobrando vaga no mercado de trabalho. Né? Enfim, falando esse tipo de coisa, né? E o nada de nós foi rasgado. Vocês conseguem imaginar, é inimaginável, a nossa invisibilidade, a invisibilidade da pessoa com deficiência é tão grande na sociedade brasileira, que qualquer um se revoltaria de ver um branco dando pitaco em política de negro, certo? Pois é, qualquer um ficaria revoltado. Né? O que esse branco está falando da política de negro? Ou o que esse hétero está falando sobre o movimento LGBTQI+? Ou o que esse homem está falando de movimento feminista? Isso levantaria uma grita absurda. Isso não acontece quando alguém sem deficiência fala sobre o segmento da pessoa com deficiência. Né? Para a gente poder analisar aqui, só passando aqui para analisar o quanto a gente é invisível mesmo. Né? Porque isso não provoca asco, não provoca revolta, isso não provoca. Né? No Homo Médios, isso não provoca revolta. Agora, se botasse um branco para falar de política para negro, revoltaria. Se botasse um homem para falar de movimento feminista, revoltaria. Né? Enfim, a gente preparou uma nota de repúdio, a gente publicou uma nota de repúdio, né? A gente já fez essa nota, está publicada em relação à Conjur, né? Não podia deixar passar batido, né? A gente precisa, né, fazer o contraponto. Enfim, eu tentei fazer até comentário na própria matéria da Conjur, não consegui, não sei se foi problema de acessibilidade ou se foi problema da minha acessibilidade, mas... Cadastrou? Não cadastrei, não. É porque tem que ter um cadastro, se não me engano, tem que estar cadastrado lá. Eu não sei. Depois eu tenho que ver isso lá de novo. Está cadastrado. E o outro ponto, gente, para finalizar. Aí o rol de comemorações de quantas coisas boas aconteceram, né, em função do Dia Internacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. Nos chegou também a informação, né, que o Programa Nacional de Imunização, né, do nosso querido governo genocida Bolsonaro não contempla
a pessoa com deficiência, não contempla o segmento da pessoa com deficiência, né? Temos vários grupos de prioridade, são 4 etapas de vacinação, segundo esse programa nacional, e nós não aparecemos em nenhuma das 4, e não aparecemos, outro dia eu fui ver uma matéria sobre isso, não aparecemos nem nas próximas etapas que eles querem incluir. Veja bem, né? Somos um grupo, somos um segmento vulnerável, isso não somos nós aqui que estamos falando, é a Lei Brasileira de Inclusão que fala, é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que fala, que no Brasil é letra constitucional, portanto, a Constituição fala, e a gente ainda teve a ONU, a Organização das Nações Unidas, que ratificou, reafirmou tal condição, a condição de vulnerabilidade, né, e de prioridade do segmento das pessoas com deficiência em matéria de pandemia, né? Então, e o nosso querido governo, né, sequer citou ou colocou esse grupo. Então, a gente também está trabalhando nessa frente, né, tentando, a gente lá pela OAB, acionamos a OAB Nacional, o Conselho Federal, né, para ver qual vai ser a posição, se ele vai atuar nisso. O CONAD fez um ofício em julho, né, o CONAD, que é o Conselho Nacional, né, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fez um ofício em julho, o Ministério da Saúde andou, para não usar outros termos, para o ofício, e agora, no dia 4 de dezembro, o CONAD ratificou, reiterou esse ofício, e até agora nenhuma posição do Ministério da Saúde. Então, assim, é grave, né, o que estão fazendo. Isso é limpeza social que querem fazer, porque é o segmento vulnerável, é o segmento que tinha que estar. Além de ser vulnerável, é um segmento que sempre está em toda a legislação que prevê prioridade de idosos. Sempre coloca idosos e pessoa com deficiência paralelamente. Os idosos estão e a pessoa com deficiência não foi contemplada. Então, é assim, absurdo. Higienização, né? Higienização. Não é outra coisa, não. Eu estou chamando exatamente assim, eu estou chamando de projeto nazifascista, não há outra denominação, né, para esse tipo de projeto. Então, a gente tá começando a tocar. O que mais me revoltou é ver que o próprio segmento parece que ainda não acordou para essa gravidade. Né? O mais grave não é nem a gente ver que ninguém está fazendo nada, o mais grave é a gente ver que o próprio segmento ainda não acordou para a questão grave que está colocada. Né? Isso é que é mais complicado da gente administrar. Mas, enfim, vamos tentando trabalhar em cima disso, né? Estamos tentando acionar aí tudo que puder, né? Em função disso, publicamos uma matéria hoje no site do CISEJUV sobre isso, agora à tarde. Quem ainda não viu, confere lá. Enfim, é isso, gente. Acho que de minha parte é isso. Acho que a gente pode encaminhar para o final, caso a gente possa, de fato, por vocês aí. Oi, Ricardo. Oi, Thaís. Oi. Vamos, então, caminhar para o final, né? Pessoal, queria agradecer. Oi, desculpa, Ricardo. Não, eu queria pedir para a gente, antes de finalizar, só fazer uma foto, quem puder colocar a imagem, para a gente fazer o registro. A sua imagem está escura, Ricardo. Você tem como trabalhar o ambiente? Tá. Espera aí. A minha está bem centralizada? Tá sim, Dula. Espera aí. A Cláudia, acho que não tem como, né, aparecer. Verinha. A câmera não está funcionando. Ricardo agora ficou sem imagem total. Não, peraí. Vamos fazer a foto, que aqui a gente está caindo toda hora. Muita luz. Aproveitar em contato sinal, né, Eunice? E agora, Thaís?
Continua escuro. Você está Continua, no peraí. ambiente. Acende a luz aí, Ricardo. É exatamente isso. Agora sim. sim. Agora, dei a luz. Agora sim. Oi, gente, aqui é o Rafael. Vou tirar foto de vocês. Tá enquadrado aí, Rafael? Centralizar, você está com metade do rosto. A Cláudia não vem? Vem quem está comentando o rosto. Tá pifada. É Só mais o um Ricardo. Tá com a metade do rosto cortado. Vê como é que tá agora. Mais um pouquinho. Você Desce tem mais? mais. Vai Vai descer. Isso. Beleza. Foi. Pode ir, Rafa. Ótimo. Vou tirar várias aqui, tá? Perfeito, gente. Tirei. Obrigada, Rafa. Muito obrigada, Rafa. Sempre nos suportando. Valeu, Rafa. Obrigadão aí. Deolinda, muito obrigada. Deolinda, obrigada pelo suporte. Camila também. Camila, muito obrigada. Muito obrigado a todos e todas aí que atuou, né? Ajudando. Juliana, Cláudia, que está no trabalho, mas aí prestigiando a gente. Gildo, isso. E assim, para o ano a gente espera mais encontros, hein? Foi muito bom. Mais encontros para o ano, hein? É isso aí. Podemos encerrar, então? Então encerramos, vamos encerrar. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, gente. Beijos e abraços. Abraço a todo mundo, gente. Obrigada. Boa noite, Valeu, abraço, gente. Dudu, Bom tá? final de semana. Estamos caminhando para ele. Beijão.